Seja bem-vindo ao Minuto do Dom, e hoje vamos falar do livro Ponto de Inflexão, de Flávio Augusto da Silva. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma bússola interna para o sucesso, enquanto outras, com o mesmo potencial, se sentem sempre perdidas no caminho? O livro de Flávio Augusto da Silva não só responde a essa pergunta, ele mostra que o sucesso não é sobre sorte, é sobre uma mudança de chave, sobre tomar uma decisão que vira o jogo da sua vida. Você sente que está apenas reagindo ao que acontece, em vez de criar sua própria realidade? Existe algo fundamental que precisa mudar na sua trajetória? Fica até o final, porque vou te mostrar a armadilha mais sutil que te prende, e como Flávio Augusto da Silva propõe um escape definitivo para você transformar sua trajetória. Você já se pegou culpando as circunstâncias, a crise ou até mesmo a falta de sorte por não estar onde queria? Mas o autor mostra que o ponto de inflexão real nunca é externo. E se eu te dissesse que o verdadeiro divisor de águas da sua vida está em algo que só você pode controlar? Flávio Augusto da Silva defende que a vida de cada um é moldada por uma série de decisões, grandes e pequenas, que a gente toma todos os dias. E o ponto de inflexão é justamente aquela escolha, muitas vezes silenciosa e solitária, que muda completamente a sua trajetória. Ele não é um evento externo que simplesmente acontece com você. É algo que acontece em você, uma virada de chave mental. O autor detalha como identificar esses momentos cruciais na sua vida e as etapas para fazer escolhas de alto impacto. O passo a passo completo para isso, com todos os exercícios, está no livro. Pense em dois amigos, João e Pedro, que trabalham na mesma empresa e são demitidos no mesmo dia. João se revolta, passa semanas lamentando a injustiça, culpando a economia e o chefe. Ele espera uma nova oportunidade cair no colo e se sente impotente. Pedro sente o golpe, claro, mas ele vê isso como um sinal, um ponto de inflexão. Ele decide que é hora de empreender, de criar a própria oportunidade. Ele começa a pesquisar, a aprender novas habilidades, a buscar soluções para problemas reais. A vida não acontece com você. A vida acontece por você. Se você se identificou com a mentalidade do João e quer ter a capacidade de agir como Pedro, o caminho de saída começa por reprogramar a mente para a ação. E é isso que esse canal entrega para você. Antes de continuar, clica agora para seguir o canal. É um gesto simples, não custa nada e garante que você não perca nenhum conteúdo que pode mudar o rumo da sua carreira. Mas mesmo sabendo que a decisão é nossa, por que tanta gente fica presa no mesmo lugar, repetindo padrões, ano após ano? Você já percebeu como a rotina, mesmo que insatisfatória, nos dá uma sensação estranha de segurança, nos impedindo de avançar? O autor nos alerta sobre a zona de conforto, não um lugar físico, mas um estado mental traiçoeiro que sabota qualquer ponto de inflexão real. Ela é o inimigo silencioso que nos impede de arriscar, de crescer, de tomar decisões que realmente importam e tiram a gente da mesmice. Flávio Augusto explora os mecanismos psicológicos que nos prendem nela e oferece métodos práticos e acionáveis para desafiar essa inércia. O livro apresenta exercícios diretos para você começar a sair dessa bolha de segurança hoje mesmo. Imagine duas senhoras que sonham em abrir uma confeitaria de sucesso. Dona Márcia sonha, mas se apega ao emprego burocrático e sem paixão, mesmo odiando. Ela pensa: e se não der certo? E se eu perder tudo que tenho? É a zona de conforto paralisando ela. Dona Sônia também sonha, mas ela decide testar. Começa vendendo bolos para os vizinhos no fim de semana. Pequenos passos fora da zona de conforto, aprendendo, ajustando. Um dia, ela aluga um pequeno espaço e seu sonho decola. A segurança da jaula nunca te levará para o céu. Você quer testar e expandir sua capacidade cognitiva? No Testar QI você encontra uma plataforma dedicada a avaliar sua inteligência através de métodos validados. O link está aqui na descrição do vídeo. Sair da zona de conforto é crucial, mas para onde ir? Você já se sentiu perdido, sem saber qual o próximo passo, mesmo tendo vontade de mudar? Como você pode tomar uma decisão transformadora, um ponto de inflexão, sem um mapa claro do seu destino em mente? Flávio Augusto da Silva enfatiza a importância de ter uma visão clara, um propósito inabalável, para guiar suas decisões. Ele argumenta que sem essa clareza, até mesmo a melhor das intenções se perde no caminho. O propósito é a sua bússola interna. É ele que te dá a força para enfrentar o medo, a resiliência para lidar com os fracassos e a disciplina para seguir em frente depois de um ponto de inflexão,
mantendo o foco no seu real objetivo. O autor oferece um método em etapas para você definir o seu, com perguntas essenciais e ferramentas de autoconhecimento que ele explora a fundo no livro para que você não se perca. Pense em duas startups recém-lançadas, cada uma com um time muito talentoso. A primeira, da Ana, tem uma ótima ideia, mas seu propósito é vago. Eles querem só ganhar dinheiro e ter sucesso. Quando surgem os primeiros problemas e a concorrência aperta, o time se desmotiva e começa a questionar o caminho. Não há uma razão maior para lutar. A segunda, do Marcos, tem um propósito claro: resolver um problema específico e impactar a vida de milhões de pessoas com a tecnologia. Nos mesmos desafios, o time de Marcos se une, encontra novas soluções e redobra os esforços. Eles sabem por que estão ali. Propósito não é o que você quer fazer, é o porquê. Mas mesmo com um propósito claro, existe algo que sabota a execução e nos impede de dar o próximo passo decisivo. Você já sentiu uma força invisível te puxando para trás, te deixando paralisado, mesmo quando sabia exatamente o que fazer? Aquele frio na barriga que impede você de agir? É aqui que Flávio Augusto da Silva vai mais fundo e revela a armadilha mais sutil e perigosa que nos prende, exatamente aquela que prometi no começo. São os medos que nos paralisam. O autor mostra que o medo não é só uma emoção passageira. É uma construção mental traiçoeira, uma verdadeira fortaleza interna que nos impede de viver nossos pontos de inflexão. Ele detalha os 3 grandes medos: o medo de fracassar, o medo da crítica e o medo do desconhecido. Cada um deles atua como um sabotador silencioso, roubando nossa coragem e nos mantendo na inércia, longe das decisões que realmente importam. O livro não só expõe esses medos. Ele apresenta 5 estratégias mentais para superar cada um deles, com um mapa prático para você derrubar essas barreiras internas. O passo a passo completo para isso, com todos os exercícios, está na obra. Imagina 2 pessoas que sonham em abrir o próprio negócio de desenvolvimento de software. A primeira, o Lucas, tem uma ideia brilhante, mas ele passa meses ou até anos protelando. Ele pensa: e se der errado? E se as pessoas não gostarem da minha ideia? Ele fica preso no medo de ser criticado ou de falhar e nunca lança nada. A segunda, a Carla, tem o mesmo receio, mas ela entende que o medo é um adversário que se combate com a ação. Ela lança um protótipo simples, pede feedback, ajusta e relança. Ela enfrenta o medo do desconhecido e da crítica, usando cada tropeço como aprendizado. O medo é um carcereiro sem paredes. Vencer os medos é libertador, mas a liberdade só se sustenta com ação constante e foco. Você já se empolgou com uma ideia nova, começou algo com muito gás, mas viu o entusiasmo sumir e a disciplina falhar depois de um tempo? Flávio Augusto da Silva mostra que um ponto de inflexão, por mais poderoso que seja, não se sustenta apenas na decisão inicial. Ele precisa da disciplina do sucesso. O autor defende que não é sobre talento ou motivação constante, é sobre consistência. Ele quebra o mito da motivação como motor principal e revela que a verdadeira chave para transformar decisões em resultados duradouros é a disciplina. Ele explora as 3 leis da disciplina inabalável e ensina como transformar suas decisões em hábitos poderosos, mesmo naqueles dias em que a vontade simplesmente não aparece. O livro oferece as ferramentas e rotinas para construir essa disciplina passo a passo na sua vida. Se esse conteúdo está gerando valor para você, curte o vídeo agora. Isso ajuda o algoritmo a levar esse material para mais pessoas que buscam crescimento real. Pensa em 2 pessoas que decidem aprender um novo idioma. Uma delas, a Júlia, começa animada, estuda por horas no primeiro mês, mas logo perde o gás. Ela espera a motivação voltar para continuar e acaba desistindo. A outra pessoa, o Paulo, não tem superpoderes, mas ele se compromete a estudar 30 minutos todos os dias, sem falhar. Ele entende que a consistência, mesmo em pequenos passos, é o que constrói o resultado a longo prazo. Um ponto de inflexão só se torna um novo rumo na vida com a disciplina diária. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos. E para sustentar essa disciplina e atravessar qualquer obstáculo que aparecer, você precisa de uma convicção inabalável sobre o seu papel na sua própria história. Você já se viu esperando que alguém resolva seus problemas ou que uma situação externa finalmente traga a solução que você precisa para mudar de vida? Flávio Augusto da Silva introduz a visão de dono. Ele defende que para realmente mudar e para manter o caminho depois de um ponto de inflexão,
Você precisa parar de se ver como passageiro e assumir a direção da sua vida. Isso significa parar de terceirizar a responsabilidade pelos seus resultados. O autor mostra que quem tem a visão de dono entende que tudo o que acontece é uma consequência das próprias escolhas e atitudes. Não importa a circunstância. Ele apresenta os 7 pilares da mentalidade de dono e as ações diárias para você aplicar esse conceito e criar sua própria realidade, independente das adversidades. O guia completo, com todos os detalhes e exemplos, está no livro. Imagina 2 gerentes de projeto numa empresa. Ambos enfrentam um atraso sério na entrega. Um deles, o Felipe, reclama da falta de recursos, da equipe desmotivada, da burocracia. Ele espera que a diretoria resolva tudo. Ele não se sente responsável pelo problema, só pela tarefa. O outro, o Daniel, na mesma situação, assume a responsabilidade total. Ele se pergunta: o que eu posso fazer para reverter isso? Como eu posso motivar a equipe? Ele busca soluções ativamente, se sentindo dono do problema e da solução. Sua vida é sua empresa mais importante. E se você quer conhecer seus limites cognitivos e trabalhar para superá-los, o Testar QI está esperando por você na descrição também. Um líder que conhece sua capacidade mental e evolui ela continuamente está sempre um passo à frente. Tudo que conversamos aqui foi só o mapa. O passo a passo completo para identificar seus pontos de inflexão, vencer os medos, construir a disciplina e desenvolver uma visão de dono inabalável, com todos os exercícios práticos e ferramentas de autoconhecimento, está no livro. Se você quer se aprofundar em cada detalhe, garanta seu exemplar pelo link oficial que está na descrição do vídeo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E me conta nos comentários. Qual foi a maior armadilha que você percebeu que te prende? Como você vai colocar isso em prática a partir dessa semana? Até a próxima. Este foi o Minuto do Dom.